Fala galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para este sabadão, dia de muitos jogos aí galerinha, dia 28 de setembro. Separei aqui 28 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje. Liga Alemã, Augsburgo versus Leverkusen. A equipe do Augsburgo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Leverkusen vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Leverkusen. Partida que podemos cravar vitória do Leverkusen. O jogo de ambas as equipes marcam. Hoffenheim versus Mönchengladbach. A equipe do Hoffenheim aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 derrotas, 1 vitória. 3 jogos sem vencer. A equipe do Mönchengladbach vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Mönchengladbach e 4 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Mönchengladbach. O jogo de ambas as equipes marcam. Mais versus Wolfsburgo. A equipe do Mais aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Wolfsburgo vem de 4 empates e 1 vitória, 5 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 empates e 1 vitória do Wolfsburgo. Partida que podemos cravar vitória com empate do Wolfsburgo. O jogo acima de 1,5 gols. Paderborn versus Bayern. A equipe do Paderborn aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 empate, vem numa zica aí, 5 jogos sem vencer. A equipe do Bayern vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias do Bayern. Partida que podemos cravar vitória do Bayern, o jogo acima de 2,5 gols. RB Leipzig versus Schalke. A equipe do RB Leipzig aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Schalke vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do RB Leipzig, 1 vitória do Schalke e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do RB Leipzig. O jogo de ambas as equipes marcam. Dortmund versus Bremen. A equipe do Dortmund aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Bremen aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória do Dortmund. O jogo de ambas as equipes marcam. Espanha, La Liga, Atlético de Bilbao versus Valência. A equipe do Atlético de Bilbao aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Valência vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Valência e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético de Bilbao. O jogo acima de 1,5 gols. Getafe versus Barcelona. A equipe do Getafe aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Barcelona aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Barcelona e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Barcelona. O jogo de ambas as equipes marcam. Granada versus Leganés. A equipe do Granada aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Leganés aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 2 derrotas, 3 empates e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Leganés e 1 vitória do Granada. Partida que podemos cravar vitória com empate do Granada. O jogo abaixo de 2,5 gols. Atlético de Madrid versus Real Madrid. Um clássico aí, galerinha. Um clássico que a equipe do Atlético de Madrid aí, nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Real Madrid aí vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético de Madrid. O jogo de ambas as equipes marcam. França, Liga 1, Bordeaux versus PSG. A equipe do Bordeaux aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, vem embalada aí, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do PSG vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do PSG e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do PSG. O jogo de ambas as equipes marcam. Rangers versus Amiens.
A equipe do Rennes aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Amiens vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Rennes, 2 empates, 1 vitória do Amiens. Partida que podemos cravar vitória com empate do Rennes. O jogo de ambas as equipes marcam. Nice versus Lille. A equipe do Nice aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Lille aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Lille, 2 empates, 1 vitória, 2 vitórias do Nice. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Nice. O jogo de ambas as equipes marcam. Inglaterra, campeonato inglês, Sheffield versus Liverpool. A equipe do Sheffield aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Liverpool aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória do Liverpool. Partida que podemos cravar vitória do Liverpool. O jogo acima de 1,5 gol. Bournemouth versus West Ham. A equipe do Bournemouth aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do West Ham aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Bournemouth e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bournemouth. O jogo de ambas as equipes marcam. Chelsea versus Brighton. A equipe do Chelsea aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Brighton vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Chelsea e 1 vitória do Brighton. Partida que podemos cravar vitória do Chelsea, o jogo acima de 2,5 gols. Tottenham versus Southampton. A equipe do Tottenham aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Southampton aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Tottenham, 1 empate e 1 vitória do Southampton. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é vitória do Southampton com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Everton versus Manchester City. A equipe do Everton aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Manchester City aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Manchester City, 1 vitória do Everton e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Manchester City. O jogo de ambas as equipes marcam. Em Itália, Série A, Juventus versus Spal. A equipe do Juventus aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, vem embalada aí 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Spal vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 4 confrontos. 2 vitórias do Juventus, 1 empate e 1 vitória do Spal. Partida que podemos cravar vitória do Juventus, o jogo acima de 1,5 gol. Sampdoria versus Internazionale. A equipe do Sampdoria aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória, vem numa zica aí. A equipe do Internazionale vem de 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Internazionale e 1 vitória do Sampdoria. Partida que podemos cravar vitória com empate do Inter, o jogo acima de 1,5 gol. Sassuolo versus Atalanta. A equipe do Sassuolo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Atalanta aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 5 vitórias do Atalanta. A partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Atalanta. O jogo de ambas as equipes marcam. Áustria, típico Bundesliga, Polt versus Lask. A equipe do Polt aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Lask vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Lask. Partida que podemos cravar vitória do Lask, é o jogo acima de 1,5 gol. Salzburgo versus Áustria Viena. A equipe do Salzburgo aí é uma equipe que vem baladíssima, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Áustria Viena aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Salzburgo e 1 vitória do Áustria Viena. Partida que podemos cravar vitória do Salzburgo, o jogo acima de 2,5 gol. Wolfsberg versus Tirol. A equipe do Wolfsberg aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, vem embalada aí 5 vitórias seguidas. A equipe do Tirol aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Partida que podemos cravar vitória do Wolfsberg, o jogo acima de 2,5 gols. Bélgica, Liga Jupiler, KEV versus Clube Bruges.
A equipe do Michelin aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Clube Bruges vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Bruges. Partida que podemos cravar: vitória do Bruges com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Gente versus Cork. A equipe do Gente aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Costris é uma equipe que vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Genk, 1 empate e 1 vitória do Costris. Partida que podemos cravar: vitória do Genk, o jogo acima de 2,5 gols. Holanda, Eredivisie, Ajax versus Groningen. A equipe do Ajax aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Groningen aí é uma equipe que vem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Ajax e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Ajax, o jogo acima de 2,5 gols. República Tcheca, Primeira Liga aí, Slavia Braga versus Boleslav. A equipe do Slavia Braga aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate, vem embalada aí. A equipe do Boleslav aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Braga. Partida que podemos cravar: vitória do Braga, o jogo acima de 2,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste sabadão. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link no nosso Instagram para que vocês possam nos seguir lá. Link no nosso grupo do WhatsApp grátis para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, galerinha. E logo ao lado da tela aí você vai ver, falando um pouco, galerinha, sobre a nossa consultoria, galerinha. Muito lucro. Semana aí, galerinha, teve que foi 100% de aproveitamento. Quer lucrar? Vem lucrar comigo, galerinha. Chama no PV aí. É só lucro, 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 galerinha. E também, galerinha, nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela, dá um clique nele aí que você vai direto para os futebol brasileiro, galerinha. Brasileirão aí, falou? Até o próximo vídeo e valeu!